Muito bem, vamos iniciar então o estudo do código-fonte da aplicação. Essa aplicação ela possui dois formulários. Esse formulário principal e tem um formulário chamado F-tabela selecionada. Esse formulário tabela selecionada ele possui apenas uma grid. Tem o Action Manager aqui só para essa ação de fechar. Tá? Daí essa grid ela está vinculada a esse data source, que está vinculado a esse cliente dataset, que está vinculado a esse provider. Tá? Quando eu clico duas vezes aqui na tabelinha para apresentar os dados, os dados serão apresentados nesse formulário. Daí eu vinculo ou a tabela SH ou a tabela cliente nesse provider. E abro e fecho aqui o cliente dataset e os dados então são apresentados aqui nessa grid. Código fonte desse formulário, nenhum. Não tem código fonte nenhum, apenas o close dessa ação aqui, tá bom? Então deixa eu fechar esse formulário e me concentrar aqui no formulário principal. Mas antes de partir para o formulário principal, eu pressionei Shift F12 e nós vimos quais são os formulários existentes. Eu vou pressionar agora um Ctrl F12. Então veja, além dos formulários eu tenho aqui uma unit, que é a unit conexão BD. Tá? Para quem já conhece o T2T IRP, vai se familiarizar, vai achar familiar essa unit, porque ela é bem parecida com a unit que nós utilizamos no servidor do T2T IRP. Tá? Eu tenho aqui um método conectar, primeiro eu tenho uma classe DBExpress, que herda de SQL Connection. Essa classe aqui ela tem algumas variáveis privadas de classe, a variável banco, que é uma string, a variável conexão, que é um SQL Connection, e tem um procedimento de classe que é o configurar conexão, onde eu passo para ele um SQL Connection e o nome do banco. Daí ele tem algumas variáveis de classe públicas, o hostname, o database name, o username e a password, que é a senha. E tem esses métodos públicos aqui. Conectar, passando o nome do banco, desconectar, get conexão, para ele retornar o SQL connection da conexão, e get banco para retornar o nome do banco. O que eu faço então no método conectar? Eu instancio o SQL connection, tá? Esse SQL connection aqui, ó. Então esse conexão aqui, no momento de quando a aplicação chama o método conectar, ele é instanciado, tá? Depois eu chamo o método configurar conexão, passando a conexão como parâmetro e o banco de dados aqui, ó, tá? Então vamos logo partir para esse configurar conexão, depois a gente retorna aqui. Configurar conexão. Veja que eu estou recebendo o connection, o SQL connection, estou recebendo aqui o nome do banco, tá? Se for Oracle, se for Microsoft SQL, se for Firebird, se for Interbase, então eu tenho aqui o teste para cada um dos bancos de dados, tá? Então o que acontece com cada um deles? Olha. No caso, por exemplo, do MySQL, eu seto o driver name, seto o connection name, o driver func, library name e o vendor lib. E além disso, eu seto o host name, que eu passei aqui, ó, para essa variável host name. Então, em determinado momento, essa variável aqui, ela vai receber o valor que está aqui, ó, tá? E o database, que é um parâmetro também do conexão, eu passo a variável de classe database aqui, ó. Então, em determinado momento, essa variável de classe, que é pública, ela vai receber o valor que está aqui, ó, tá? Banco de dados. Legal? Muito bem. Depois eu tenho outros dois parâmetros que eu preciso setar, Além desses dados aqui,
eu setei 2 parâmetros e tenho outros 2 parâmetros que são setados lá no final. Legal? Depois que eu faço o teste para cada banco, eu seto o nome do usuário e a senha, né? Username e password, tá? Que são essas outras duas variáveis de classe aqui, e que receberão os valores daqui, ó, usuário e senha, ou desse lado ou desse aqui. Legal? Porque esse conexão BD ele é utilizado tanto pelo banco da software house quanto pelo banco do cliente, tá bom? Muito bem. Por que eu não deixo esses dois parâmetros dentro de cada banco aqui? É porque eles são iguais para todos eles, né? Então, se é igual para todo mundo, deixa aqui fora, certo? Mas veja só, o PostgreSQL aqui, o hostname database é igual ao do DB2, que é igual ao do MySQL. Por que eu não coloco isso lá para fora também? Vamos continuar observando. Ah, olha só, Interbase é diferente, Firebird também é diferente. A forma como eu passo para esse parâmetro aqui, né, os dados para esse parâmetro database é diferente da maneira como eu passo aqui para o MySQL, né? Veja que no caso do Firebird do Interbase, eu não tenho o parâmetro hostname, eu tenho apenas o parâmetro database, onde ele recebe hostname, database. Mesma coisa para o Interbase, olha, hostname, database, tá? Então, mas eu não poderia fazer aqui tipo um se MySQL ou DB2 ou PostgreSQL, não daria certo, né? Porque eu tenho esses outros parâmetros aqui, ó. Tá? Esses parâmetros são diferentes desses aqui, né? Essas propriedades, né? O valor que eu atribuo para elas, para o MySQL, são diferentes para o DB2. A única coisa que vai ser igual aqui, aí sim, é o valor dos parâmetros, tá? Então, meio que não valeria a pena colocar um outro teste aqui apenas para atribuir esses parâmetros, porque eles são iguais, né? Então, deixa eles aí dentro mesmo. Vai que futuramente isso daqui também muda, eles já estão cada um nos seus devidos lugares, tá? Já esses últimos dois aqui, username e password, serve para todo mundo da forma que está, então deixe eles aí, tá bom? Login prompt false, conexão name, conexão, tá? Então esse é o método que configura a conexão, tá certo? Muito bem, esse método ele foi chamado aqui, ó, configura a conexão. Depois que eu configuro a conexão, o que é que eu faço? Keep connection true, auto clone false, connected true, banco, que é a variávelzinha aqui, ó, recebe BD, né? O valor que foi recebido aqui como parâmetro. Desconectar, connected false, get banco, retorna o valor de banco, porque ele é uma variável privada, tá? Então eu preciso desse get banco aí. E get conexão, ele vai me retornar a minha conexão. Legal? Essa é então a minha classe conexão BD. Na verdade, a minha unit conexão BD, né, que contém a classe TDB Express.